19h10, aguardando o pessoal para a gente iniciar a aula, né? Já vou abrir o arquivo. Vamos aguardar um pouquinho. Bom, aguardamos 2 minutinhos, né? Já que o horário estava marcado. Vamos dando início, então, à aula, tá? Aí depois eu falo um pouquinho mais sobre a avaliação, essa primeira avaliação. Bom, pessoal, boa noite a todos, tá? Hoje a nossa aula continuamos, então, a falar dentro do plano do planejamento de ensino, que seria o plano de aula, então, né? Já falamos numa aula anterior a respeito do plano de aula, e hoje a gente vai abordar, né, em maior grau, o contexto todo deste plano de aula, né? Do que constitui as partes, então, deste plano de aula. A gente já falou desses tópicos, né, na aula anterior, e vamos agora dar uma esmiuçada, portanto, para vocês, uma vez que a construção, então, do plano de aula será a nossa avaliação formativa número 1, né? Então, vamos falar um pouquinho aí a respeito dos objetivos, dos conteúdos, né? O método a ser aplicado, estratégias, avaliação, instrumento, aí dá todo esse instrumento aí, critérios que contemplam, então, um plano de aula, tá? Lembrá-los que essa nossa aula de hoje, então, é para que vocês tenham um melhor esclarecimento para a montagem desse plano de aula, tá? Semana que vem não nos encontraremos devido a acontecer todo o nosso congresso, e então retornaremos na outra terça, então, e aí sim já será o prazo para que vocês entreguem esta formativa, tá? Então, qualquer dúvida que ocorra, vocês, por favor, então, me acionem, não deixem para a última hora, para que eu também tenha tempo de poder ajudá-los, ok? Bom, então vamos lá falar a respeito do plano de aula, né? Então, o plano de aula, como na última aula eu enviei para vocês também alguns modelos, tá? E esse aqui vai seguir mais ou menos aquele lá que eu mandei para vocês como que é montado, ok? Então, normalmente um plano de aula você vai montar lá com a instituição de ensino onde você vai dar essa aula, né? O nome dessa escola não precisa estar instituição de ensino. Pode ser escola, 2 pontos, né? Depende do público que vocês queiram alcançar com este conteúdo que vocês queiram aplicar, ok? Tenham sempre em mente que o conteúdo que vocês vão abordar, não adianta querer abordar uma disciplina lá da frente que vocês ainda não tiveram e que talvez ainda não dominem, né? Por certo, não dominarão. Então, tentem ver durante esses semestres
aos quais vocês já completaram e que vocês tiveram afinidades com algumas disciplinas, escolham um conteúdo, tá? E vejam, então, esse conteúdo único lá dentro da ementa ao qual vocês gostaram. Às vezes, pensem bem que dentro de um único conteúdo, esse conteúdo pode ser muito extenso, tá? Então, o que vai acontecer? Você vai escolher um tema dentro daquele conteúdo e que você vai montar esse plano de aula. Porque muitas vezes o que acontece? Muitas vezes a gente tem aqui, no lugar do tema, eu deixei tema, mas às vezes a gente tem conteúdo, tá? Eu coloco aqui conteúdos, mas às vezes esse conteúdo ele pode exigir que o professor dê pelo menos 3 aulas para cumprir, então, aquele conteúdo. É um conteúdo bastante extenso, né, e bastante denso, ao qual ele não vai conseguir aplicar em uma aula apenas. Então, por isso que muitas vezes no plano de aula, que às vezes vocês recebem até mesmo da gente, a gente trabalha 2 a 3 dias com o mesmo conteúdo, né? Que a gente chama de um conteúdo, mas que a gente vai abrangendo. Então, é bom que vocês também façam todo este planejamento com o tema que vocês vão escolher, ok? Para que não fique uma coisa muito extensa e que depois você aborde ele assim, muito de leve e que não se aprofunde. Então, que seja um tema ao qual você realmente possa expô-lo do começo ao fim, então, tá? Bom, então aqui seria mais um cabeçalho para ser preenchido, né? Com o nome da instituição, o seu nome, que seria o professor, a duração da atividade. Vai durar o quê? Uma aula, 40 minutos, 50 minutos, né? Então, que pense nesse tempo que você vai gastar, então, para cumprir toda essa aula, então, tá? Para qual nível de ensino você vai aplicar essa aula? Para o ensino fundamental, né? Então, tem que ver isso aí para o ensino médio, para o ensino superior, né? Então, ou até mesmo pensando, talvez, numa palestra que você vai dar, né, para uma comunidade. Então, pense lá, que no geral, talvez, eu vou pensar que talvez essa comunidade alcance ali somente o ensino fundamental. Então, deve ser pensado no restante dessa aula de como você pode alcançar, então, os objetivos da sua aula, pensando no nível de escolaridade também que esse seu público vai ter, tá? Série ou período, né? Se vocês optarem pelo ensino superior aqui, então pensem se vocês estão utilizando aí desses 4 semestres que vocês tiveram, pense lá, segundo semestre, né? Do curso de fisioterapia, então, ou primeiro semestre do curso de fisioterapia. Então, deixe especificar. O tema, então, vocês colocarão o tema e pode, através desse tema aqui, vocês terem outras disciplinas que podem estar envolvidas. Vamos supor, lembra que eu falei da interdisciplinariedade, que muitas vezes um professor, né, ele vai dar aula de movimento, mas que, às vezes, até mesmo nessa dinâmica toda do movimento corporal, ele deve utilizar lá, vamos supor, né, que para fazer um movimento você gasta tanto de energia ou de força, eu não sei, mas que de repente ele associa então algumas coisas relacionadas à física, tá? Então, é lógico que outra disciplina como a física, né, ou a biofísica entrará e fará parte então dessa interdisciplinariedade dentro desse tema que você também vai abordar, tá? Então, aí o tema aqui que eu coloco, o tema abordado é o assunto, o conteúdo, então, que você vai abordar, tá? Então, é esse aqui que você vai descrever aqui no tema.
Quando a gente fala o tópico seguinte, então, após, né, apresentar ali, então, a gente vai colocar, através daquele tema escolhido, qual o objetivo, então, quais os objetivos que eu quero alcançar, tá? Então, nós normalmente temos o objetivo geral, que ele é amplo, né? É uma coisa maior, e depois eu tenho os específicos, né? Que muitas vezes, para alcançar aquele objetivo maior, que é o geral, eu tenho que passar por essas etapas dos objetivos para que, então, eu alcance esse objetivo maior. Então, os objetivos gerais, ó, às vezes nem precisa ser um único. Você pode ter dois grandes objetivos, né, gerais dentro desse tema que você quer apresentar. Então, objetivos gerais a serem alcançados. Então, você tem que ter em mente, ó, o que os alunos irão conseguir atingir com este trabalho, então, com este estudo deste tema. Então, é uma coisa maior, né? É uma coisa mais curta, mas que ela é bastante abrangente, tá? Então, aí você descreve, então, qual é o objetivo maior que você tem com esse interesse de apresentação do tema. E os específicos, olha, os objetivos específicos são relacionados a cada uma das etapas de desenvolvimento do trabalho, aos quais, depois delas, então, todas, né, terminadas, você alcança o seu objetivo geral, tá? Então, devem ser principalmente realistas, tá? Onde o professor não deve somente imaginar os objetivos sem levar em conta que eles são possíveis de serem alcançados. É preciso pensar na realidade dos alunos, no que eles já sabem, no que eles já trazem de bagagem a respeito daquele tema, né? Que a gente falou que a gente tem que levar muito em consideração esse nosso aluno, né? Os nossos alunos, o que eles já sabem, têm de conhecimento prévio, então, a respeito disso, para depois a gente literalmente trazer, né? Refutar o que não é verdade, ou então complementar o que eles sabem com o restante das informações, né? Então, é preciso pensar na realidade dos alunos, no que eles já sabem e no que é possível na prática com eles, então, alcançar a respeito desse tema. Devem ser viáveis, além de realista, né? Então, os objetivos devem ser viáveis dentro da realidade de tempo e dos materiais disponíveis que você tiver para aplicar essa aula, né? Para poder, então, apresentar todo esse conteúdo para os alunos, então, tá? Devem ser específicos, eles precisam o quê? Apontar claramente o que deve ser alcançado ao final dessa aula, para nortear todo o restante do planejamento de aula. Então, aí vamos para o próximo, então, conjunto aí, que são os conteúdos, tá? Então, esse conteúdo, apesar de desenvolvimento separadamente da sessão anterior, deve ser elaborado de forma articulada sempre com o objetivo, tá? Então, afinal, o conteúdo é o meio pelo qual a gente vai chegar nesses objetivos, tá? Então, normalmente a gente tem o conteúdo e a partir dele eu penso nos objetivos que eu quero então alcançar para levá-lo até os meus alunos. O conteúdo é que irá apresentar ao aluno para ajudá-lo no aprendizado. Através então desta teoria que eu quero levar, é que eles então realmente farão essa aquisição de conhecimento, né? Não só a matéria em si, com os conceitos, né? Mas exemplos e informações que se aproximem da realidade do aluno, tá?
Então, não adianta eu só falar do conteúdo, eu tenho que falar do conceito, né? O que envolve, qual é o conceito, o que quer significar aquele tema, para então que esse aluno então realmente conheça através dele, né? E faça com que ele se aproprie então desses conhecimentos. Então, olha lá, além, então, não só a matéria em si, né, mas apresentar esses conceitos, dar os exemplos, informações que aproximem da realidade do aluno, né? Os conteúdos, então, pode ser o quê, gente? Olha lá, conceituais. Conceituais em que ponto? O que o aluno deve aprender e conhecer enquanto conceitos, isto é, aprender o que é tal coisa, vamos lá. O que é fisiomecânica? Tá. Não adianta eu chegar lá. Na fisiomecânica você vai fazer isso, vai fazer aquilo, né? Em tal coisa, em tal problema, e bababá, e bababá. Adiantou eu falar tudo isso se eu não conceituei e não falei o que é a fisiomecânica? Tá, gente? Eu tô falando coisas assim, um tema aleatório, tá? Mas você tem que conceituar primeiro, tá? Explicar o que é, qual é o conceito, a definição daquilo, para depois, então, utilizar todas as outras informações levadas. Procedimentais, então, o que o aluno deve aprender a fazer. Então, os procedimentos, exemplo, aprender a resolver o quê? Se eu estou dando uma equação de segundo grau, então eu devo fazer com que ocorra alguns procedimentos, então, e apresentar esses procedimentos ao qual o aluno vai aprender, então, a resolver essas equações do segundo grau, dar essas ferramentas para o aluno. Atitudinais, também devo apresentar o quê? O que o aluno deve aprender a ser, isso é, o que esse tema vai levar para o meu aluno nessa parte de atitude. O que eu quero transformar neste aluno? Qual é a atitude que eu quero que esse aluno tenha após ele, então, estar de posse desse conteúdo? Então, aprender o quê? Vamos por aqui, tá? Aprender a ser mais honesto. Se for uma aula lá de ética, né? Ou alguma outra coisa, falando sobre moral, né? Então, aprender a ser mais honesto. Ou então, aprender a ser, vamos ver, mais altruísta, que ele tenha, que ele consiga a ser mais, vamos supor, deixa eu ver, ainda estava falando esses dias lá. Ter mais atitude, né? Por exemplo, diante de um problema, então, ele vai ser mais, ter essa habilidade a resolver problemas, né? Então, a gente sempre tem que apresentar, então, esses conteúdos, então, essas partes devem ser apresentadas. E aí, eu descrever, então, né? Esse conteúdo programático, se é que esse conteúdo, esse tema, ele é bastante grande, eu esmiuçar em quantas partes eu vou, então, esmiuçá-lo, tá? Tópicos aqui mesmo, só deixar em tópicos, então. Primeiro, dentro desse tema, eu vou apresentar tal coisa, depois eu vou abordar tal coisa e tal coisa. Então, você tem uma progressão, então, desse conteúdo ao qual ele vai ser apresentado. A metodologia, tá, gente? Isso vem metodologia, mas nada mais é que o método que vocês vão utilizar. Porque, na verdade, se vocês forem voltar lá para as nossas aulas, vocês vão ver que metodologia é uma coisa maior, né? É uma área maior, onde eu tenho vários métodos dentro dela e que, a partir desses métodos, né, adequados ao que eu preciso, eu vou utilizar.
E esses métodos são o quê? São estratégias, então, que eu vou utilizar para poder apresentar esse conteúdo, tá? Deixa eu tirar daqui para não ficar atrapalhando quem for ver o vídeo, tá? Então, olha lá, a metodologia que o professor usará, então, né? O método que o professor vai procurar dentro da metodologia para, então, olha, a forma como ele irá trabalhar, como esse conteúdo será ensinado, os recursos didáticos que auxiliarão a promover o aprendizado e a circulação do conhecimento no plano de sala de aula. Os métodos de ensino, lembra, isso aqui é nosso, da outra aula lá. Ó. Os métodos de ensino são as ações do professor pelas quais se organizam o quê? As atividades de ensino e dos alunos para atingir os seus objetivos do trabalho docente em relação ao conteúdo específico, então, que ele vai dar, né? Então, é o caminho para atingir o objetivo dele, que ele deu, então, para esse tema. Então, é a forma com que o conteúdo será apresentado. De que forma, né? Quais essas estratégias que eu utilizarei, né? Então, aqui, ó, vídeos, dinâmicas, aula expositiva, que são aquelas, ó, até copiei num quadradinho aqui, ó. Opa! O que a gente dava de exemplos, e tem outras também nas aulas, né? As aulas práticas, expositivas, né? Acho que é o mesmo? Não. Os seminários, as discussões. Então, tem que pensar nisso aqui. Qual é o método que eu vou utilizar, então, para, como estratégia, né? A minha estratégia de ensino que eu vou utilizar para apresentar, então, esse conteúdo. Eu vou usar animação, exemplos práticos, né? Exercícios de fixação. Então, tudo que eu puder fazer, né, de estratégias, de utilizar estratégias, então, tudo isso contribui para o aprendizado, então, dos alunos, tá? Então, lista-se também estas estratégias, tá? Logo depois da metodologia, a gente vem com recursos, tá? E recursos é o quê? É todo e qualquer recurso utilizado no contexto de um procedimento de ensino, visando estimular o aluno e objetivando o aprimoramento do processo de ensino-aprendizagem. Então, gente, olha lá, dentro de recursos, quais recursos serão necessários para que a metodologia ou, né, seja cumprida, o método ali resolva e eu tenha resultado, né? Então, por exemplo, você vai precisar de algum material extra, como algum vídeo ou algum livro específico? Onde você irá conseguir esses materiais, se ainda não os tem? Dessa forma, você consegue também planejar, gente. Não adianta eu querer dar uma aula, falar que eu vou fazer isso e aquilo, e eu não tenho material, eu não tenho esses recursos em mãos para que eu possa levar para os alunos, então, tá? Então, tudo isso vai do planejamento também, que faz com que você veja se realmente será possível ou não você utilizar daquele método para aplicar a sua aula, tá? Bom, planejar antecipadamente e deixar tudo pronto no momento da aula e não ter atrasos, que pode comprometer o cronograma, então, que é exatamente o próximo passo do plano de aula. Então, olha lá, descrever esses recursos, então, necessários para que você desenvolva, né? Utilize no seu método, então. Então, por exemplo, se eu utilizarei a estratégia de apresentar o meu tema de aula, a minha aula em um laboratório, né? Ou em uma oficina, então eu tenho que listar aqui o que eu vou precisar, então, dentro dentro deste. Opa, chegando alguém aqui. Então, o que eu vou precisar dentro
desta estratégia, né, que é a anterior aqui. Opa, não tá pulando, gente. Aqui. Então, dentro dessa estratégia que eu escolhi o laboratório, por exemplo, né, ou uma aula prática, ou uma aula demonstrativa, o que eu vou utilizar de recurso dentro com essa estratégia para que eu possa alcançar, portanto, essa finalidade, né, e conseguir os meus objetivos, então. E a última parte, então, que é necessária dentro do plano de aula, é a avaliação, que, como eu falei também para vocês na última aula, nós vamos ver um pouco mais de avaliação agora, na aula que vem, tá? Semana que vem é o congresso, mas na outra, então, aí seria a entrega do plano de aula, mas que nós também já começamos a falar especificamente de avaliação. Mas isso nada impede que vocês coloquem esse item dentro do plano de aula. Então, o plano de aula, para quase que finalizar aqui, nós temos a avaliação. Porque se eu já trabalhei essa aula, né? Utilizei as minhas estratégias, né? Utilizei, então, os recursos necessários dentro dessa minha estratégia e alcancei os meus objetivos? Bom, vamos ver. Com a avaliação, eu fecho, portanto, isso, tá? Então, eu posso, ao final dessa aula, fazer uma avaliação. E ela pode ser de que forma? Ah, é uma prova que vai valer nota? Não, muitas vezes não. Somente uma avaliação simples, só para ver, então, como que esse termômetro funcionou aí. E ela pode ser de que forma? Pode ser uma provinha escrita, tá? Pode ser tirada durante os momentos de aula mesmo, né? Da interação, da participação que esse aluno tem, tá? Pode ser um trabalho que eu peça a respeito desse tema e, de repente, dentro ali, especificamente, anotei que chamou mais isso a atenção, então deixa eu focar e pedir um trabalhinho a respeito disso. Uma pesquisa, né, que pode ser algo novo que também pode estar acontecendo dentro daquele tema e que os alunos, como gostaram da aula, você já pode fazer com que eles pesquisem. Vamos ver se de repente isso aqui da aula, olha, está sendo muito utilizado em tal outro procedimento. Então, incentivar essas né, curiosidades e, ao mesmo tempo, você vai poder estar avaliando. Tarefa enviada para casa também pode ser uma outra forma de avaliar, tá? Então, nesse item de avaliação, vocês vão descrever, né? A avaliação será realizada através de um questionário também, tá? Então, de um questionário composto de perguntas dissertativas, né? Onde eles terão que descrever e tal. Deixar ali anotadinho ali como é que você vai querer fazer, então, essa avaliação. Pode fazer um tipo ou pode fazer dois, né? Dependendo do que você vai abranger, uma única opção só é o suficiente. E, ao final, é lógico, um plano de aula, ele tem que apresentar uma bibliografia, tá? Então, essa bibliografia é nada mais do que o material que o próprio professor se utiliza para fazer esse planejamento de aula, né? Então, mesmo o professor sabendo, então ele tem que estar embasado, tem que estar, então, com essa literatura disponível para que ele possa apresentar, então, todo o embasamento da sua aula, tá? E além de ter ali disponível, né, os alunos também podem precisar desse material, podem ter interesse. Professor,
Onde mais que eu posso saber sobre esse assunto, né, da aula de hoje? Gostei dessa aula de hoje. Ah, não, olha, aqui tá, ó, é essa bibliografia, são essas literaturas aqui consultadas aqui, ó, que nós podemos desenvolver a aula. E o aluno terá em mãos, então, todo o acesso a essa aula. Ah, mas precisa ser só livros, professora? Não, não precisa ser só livros. De repente, ele também teve embasamentos em vídeos, né? Vídeos bons, gente, tá? Então, vídeos online que esteja na internet, que foi produzido por um profissional, por uma universidade, ou, né? Então, isso pode ser colocado também, tá, gente? Mas desde que também você deixe disponível um acesso para que seus alunos possam ter, tá? Bom, então era isso que a gente tinha para falar sobre plano de aula, tá? E que tomara que tenha ficado um pouquinho mais claro, tá? Mas que eu vou estar aqui para tirar qualquer dúvida que tenha. Oi, Gabriel, boa noite. Boa noite, professor. Tudo bem? Tudo bem. Viu? Então, Deixa eu te perguntar. pergunte. A atividade que vai ser enviada é aquela que você falou semana passada sobre montar um plano de aula? Isso, que hoje eu estou gravando e estou falando mais esmiuçado cada parte desse plano de aula, Tá, tá. tá? Depois, se você puder, já assiste o início que você perdeu, né? Que daí eu explico Aham. essas partezinhas que eu acho que ficou mais claro, então, para poder montar, tá bom? Ah, sim, sim. Tá. E aí, eu expliquei também no início da aula e que, então, a semana que vem a gente não tem aula por conta do congresso, tá? E que, então, esse plano de aula teria que ser entregue na outra terça, então, tá? Então, a gente vai ter aí, acho que uns 10 dias, pelo menos, aí para fazer esse plano de ensino, tá, Gabriel? Ok. E aí, sempre em dupla, ver lá, né, para vocês se orientarem, se ajudarem uns aos outros. Não vou pedir um plano de ensino individual, não, porque eu sei que vocês estão assim, tá bem complicado, né, a vida de vocês. Então, eu acho que fazendo em dupla, talvez até vocês até comecem a entender até melhor mesmo também como montar um plano de aula, tá? E deixa eu ver o que mais. E em relação aí à segunda formativa, aí a gente vai fazer em cima da avaliação, né? Que é como aplicar, né? Como deve ser uma avaliação, então, que daí a gente vai fazer, aí é mais simples, não é tão complicado, não. Tá bom? Tranquilo. Tá, então eu vou postar essa aula lá e a atividade eu nada mais vou fazer do que então colocar algumas instruções então e avisando a data certinha da entrega do plano de aula. Mas mesmo assim, dentro dessa atividade de aula de hoje, vocês me dão uma resposta então que estão cientes, tá? Para que eu possa contar como presença para o dia de hoje. Tudo bem? Tudo bem. Então tá bom. Não esquece não, tá? Tá bom, então. Muito obrigada, então, Gabriel. Até mais, tá? Até mais. Boa noite, professora. Boa noite.